Fatores espirituais, experiência com uma consciência da natureza. Essa experiência aconteceu no jardim da casa que eu morava. Uma casa que eu morava em Parelheiros. E foi uma experiência muito marcante para mim, porque ela me trouxe uma percepção que eu não tinha com relação às energias. O ano que ela aconteceu foi em 1994. Minha casa era uma casa simples e o local, né, nessa época era muito cheio de árvores, né? Agora já devastaram um pouco, mas eu gostava muito porque era um lugar que, quando fazia frio, era frio mesmo, né? Tinha mais ou menos as 4 estações. E, bom, a minha casa, tinha minha casa, né? Tinha uma área onde eu fiz um espaço para colocar carros, que era um espaço razoável, né? E depois tinha um jardim, né? Esse jardim, na verdade, era tudo terra ali. Eu é que fui fazendo, coloquei mureta, tudo, né? Coloquei uma escadinha para o jardim. Bom, nesse jardim, eu gostava muito de cortar a grama do jardim, né? Então, no jardim tinha alguns pés de café que tinham sido plantados pela pessoa que era dona do local antes, né? Tinha algumas plantas que eu coloquei, né? Muitas azaleias que eu coloquei também. E tinha uma planta que ela era uma planta com muitas folhas pequenas, com muitas folhinhas, né? E ali eu tive muitas experiências com consciências da natureza, mas essa experiência em particular, eu estava sentado do lado de fora da casa, encostado na parede, né? Sentado no chão, encostado na parede, e estava olhando para as plantas e para o jardim, porque eu estava querendo captar a imagem do local para pintar depois, né? Então eu estava ali parado, olhando, né? E era como se eu quisesse consumir aquela informação com a intenção de depois transformar em um quadro. Isso porque quando eu era garoto, alguém me disse, e não sei agora, já faz tanto tempo, né? Uma pessoa me disse, foi na escola inclusive, né? E creio que foi um professor que falou isso. Falou assim que o chinês, ele ficava observando uma imagem durante um ano, né? E diz que ele ficava ali sentado olhando, e depois que ele consumia aquela imagem, a essência da imagem, depois ele começava a pintar, ele pintava aquilo com uma rapidez muito grande e com uma grande fidelidade do que ele estava vendo. Então, com essa ideia, eu fui fazer isso, né? Fiquei sentado lá, não foi uma vez só não, né? Mas dessa vez, que foi uma das primeiras, eu estava sentado e observando, e estou vendo a árvore. Tem uma árvore, né, que até eu pintei, não muito bem, mas pintei. Eu estou olhando e aí eu vejo aquele tremelicar de energia, né, que ela ficava fazendo assim, um trepidar assim, e ficava junto daquele arbusto de folhas pequenas, né, e parecia transpassar o arbusto e depois voltar, né, transpassar e voltar. E eu fiquei olhando aquilo, falei, nossa, que impressionante, né? Porque eu já sabia que era uma consciência da natureza, já tinha visto outras vezes. Mas dessa vez, essa consciência, eu fiquei parado olhando para ela, e essa consciência, ela veio se aproximando de mim. Só que ela passou de uma área que tinha muita vegetação, que tinha grama, para uma área que já tinha cimento. E eu fiquei olhando aquilo, e para mim foi um aprendizado, né? Porque ela veio se aproximando
e chegou bem próximo de mim, né? E eu não sabia nem se eu respirava para não atrapalhá-la, né? Eu fiquei olhando aquilo, parado total, né? Ela ficou perto, eu senti uma sensação de calor no meu corpo, né? Que eu, na época, não sabia se aquilo era emocional, se era alguma coisa, né? Mas eu senti aquilo, depois ela foi se afastando, né? E voltando para o mesmo lugar que ela estava. E aí eu também voltei ao normal. Só que quando ela se aproximou, eu senti aquele estado vibracional, aquele zumbido, né? Nos meus ouvidos e no meu rosto, parecia que estava tudo vibrando. Aquilo foi importante para mim, porque eu consegui sentir os meus chakras. E foi uma coisa assim que não dá para passar para palavras, né? É como se eles... a palavra seria o estouro de uma bolha de sabão. Todos eles sofressem o estouro de uma bolha de sabão. Fazia pum, pum, pum. E até o chakra coronário eu senti fazer isso, né? E eu fiquei olhando aquilo, falei, nossa, essa experiência foi fantástica, porque eu acabei de aprender uma coisa sobre energia que eu não tinha percepção, de uma relação com uma consciência. É óbvio que ela não falou nada para mim, não tem nada disso, né? Mas a aproximação dela indicou que ela estava pelo menos me percebendo, senão ela não viria na minha direção, não causaria tudo que ela causou e se afastou lentamente e voltou para o mesmo lugar, né? Eu só não sei como ela me percebeu, não sei se ela me enxergava como eu a enxergava, né? De repente eu não sei, mas foi uma sensação de relacionamento energético que para mim foi importante, porque eu entendi que as relações que a gente tem com as coisas, elas não são no formato que a gente estabeleceu, né? As sensações que a gente tem são os mais diversos formatos de comunicação que existem nesse universo. Eu falei, fantástico, porque eu entendi que provavelmente ela não me via numa forma humana, me via talvez como energia, ou não sei lá, não sei, mas que ela se comunicou, ela trocou alguma energia comigo, trocou. Eu não sei se eu passei de mim para ela alguma coisa, mas eu também não vejo que exista uma relação em que não exista troca. Talvez quando ela me tocou com aquela energia dela, ela tenha percebido o que eu sou e tudo mais. E ela se afastou lentamente e ficou lá onde ela estava, nos arbustos. Depois eu a perdi. Eu fiquei muito eufórico, eu falei, agora já não vou mais pintar nada, eu vou escrever isso imediatamente, né? E foi uma experiência que eu tive com uma consciência da natureza, que eu poderia dizer que é uma experiência de clarividência, mas foi uma experiência espiritual, né, de relacionamento com uma consciência da natureza. Então foi isso. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog, o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você para a gente trocar ideias e se relacionar, né? E aí você entra no nosso site e adquire nossos livros e CDs para expandir esse conhecimento e nos ajudar.